Oi, Capricórnio, tudo bom contigo? Bora para uma leitura para a gente ver o que reserva para você em 2026. Vou tirar uma mandala com baralho dos ciganos, para a gente ver o que tem nas 12 categorias da vida e mais uma carta síntese. Depois eu pego o baralho dos pretos velhos para a gente ver a energia mensal, mês a mês, uma mandala mês a mês. E no final, o oráculo com o poder da lua, para pegar 3 conselhos para você durante esse 2026. O que você precisa enxergar. Vamos lá? Bora lá. E aí, claro, pega o que fizer sentido, que você sentir que ressoa com você. E lembre-se que é uma leitura geral. Se você quiser uma leitura na sua energia, aqui embaixo na descrição tem um botão, o link que vai direto pro formulário. Não deixa de ser um botão, né? Tudo bem. Vamos ver, Capricórnio. Capricórnio 2026. Uma carta síntese para Capricórnio 2026. Vamos só por favor. Obrigada. Consolidação, confirmação, concretização. Os planos que você estava desejando, que você estava querendo, mudanças que você estava querendo fazer, viagens que você estava querendo realizar, confirmando que para você esse ano de 2026 vai ser um ano em que você vai conquistar o que você está desejando de uma forma mais fácil. Sinto bastante a energia do mago aqui, sabe? Das coisas, nesse sentido eu tenho que ter um cuidado, porque assim como você vai conseguir realizar coisas que você deseja de positivo, as coisas negativas que você pensar, ou os medos que você permitir crescer, sabe aqueles medos que a gente pode carregar de alguma coisa de mudanças? Sempre que tem alguma mudança, quando envolve uma mudança de algo que é novo pra gente, pode envolver algum medo, alguma insegurança, alguma coisa nesse âmbito. Então, quando você está com o poder de manifestação forte, tem que cuidar com o que pensa também nesse lado dos medos, para não ficar na energia deles e de alguma forma acabar entrando em sintonia com essa questão dos medos, ou seja, vivenciar uma situação que realize ele, bote para fora aquele medo que você estava internamente alimentando. Então também é um ano de você cuidar sobre esse sentido. E também vai ser um ano de cura para você. É um ano que eu também sinto você tendo insights, tendo abertura para mensagens, informações, frequentando algum lugar de repente, ou até em sonhos, mas você tendo curas também, sabe? Curas acontecendo com você. Aqui nessa carta aqui também me chamou muita atenção a água aqui embaixo, o verde ao fundo ali, os processos, né, de você respeitar os processos, mas você está num estágio de concretização agora. E também o aspecto de emoções. Você vem trabalhando bastante as emoções e esse ano também vai ser trabalhado, só que de uma forma menos impactante, digamos assim, do que foi no último ano. E você está sendo muito protegida, muito. Isso tem saído quase que para todos, assim. Enfim, né? Mas somos todas. Mas você também está sendo de uma forma muito protegida. O número também daqui dessa carta é 33. O número 33 é o número da consciência crística, o número da elevação, da expansão da consciência, do autoconhecimento, do entendimento sobre si, como funcionam as leis universais, as leis que regem o mundo, de uma forma espiritual também, sabe? Independente da sua linha, independente da linha que você for. Mas é uma forma que te alimenta, é uma forma que te permite avançar e que você está na fase do avanço em que vai concretizar. Colheita, cura, entendimento sobre si mesmo e mudanças. Essa mudança, para quem não for, é mudança física, de deslocamento, de mudança de trabalho, ou mudança de cidade, ou mudança de local que mora, agora vai morar em outro lugar. Para quem não for a mudança, é justamente essa cura. Esse processo, essa cura, as asinhas aqui. Saiu para Virgem sobre isso também, né, em algum aspecto.
repare que a cura quando a gente quebra crenças, padrões, entendimento, quando a gente rompe com as nossas verdades, as certezas que a gente tem, a gente se liberta, porque simbolicamente aquele velho eu falece, né? Você vai embora e aquele novo eu surge, que é muito a carta do enforcado, que é a mudança de perspectiva, a mudança do entendimento que você tinha sobre uma situação, que nesse caso pode ser sobre você mesmo, que vem essa mudança forte que traz isso. Então, para algum grupo aqui, que não for essa parte da fisicalidade, é essa mudança interna das coisas, questões, verdade, como eu falei, crenças, verdades, né? O que você carrega ali, bagagem no sentido dele emocional, sendo trazido para fora, sendo colocado para fora, para você ficar mais leve, para você conseguir fluir melhor e conseguir concretizar, manifestar os seus planos e desejos de uma forma mais fluida. Tá. Carta 1 para Capricórnio. Casa 1, aliás. Casa 1, carta 1. Casa 1, projetos para Capricórnio, por favor. Carta, projetos, casa 1, Capricórnio, 2026. Capricórnio, projetos. Uma carta. Obrigada. Não, duas. Olha o que caiu aqui. Só não vou aceitar porque são duas. Ou seja, de que forma foi o que eu senti ali. Você manifestando e tendo oportunidades de ganhos rápidos também. Oportunidades rápidas, sabe? Vem e faça. Projetos. Proteção, né? O urso também é proteção. E você vai encarar alguns projetos que são grandes. Alguns projetos que envolvem limitações, que envolvem, além de você colocar limitações ou regionais, ou alguma coisa nesse sentido, mas tem você liderando de uma forma muito, até um pouco, não rude, mas sabe o urso ali, quando domina, ele chega e domina o ambiente, chega e é com ele que resolve as coisas, é meio nesse sentido, assim, que eu tô sentindo. É você numa postura muito forte e você tá protegida. Você tá protegida, né? Volto a falar que o urso também, ele é proteção. No baralho cigano, nos outros baralhos também tem o urso. Ele geralmente é proteção, no cigano ele é. Projetos grandes vindos na sua direção. Que são essas oportunidades rápidas, né, que vão aparecer para você. Novos projetos, novas oportunidades. Para você liderar projetos, para você se envolver com eles. Se não for projetos que você trabalha de alguma forma para profissional, digamos assim, de troca financeira, pode ser também projetos individuais, projetos de vou entrar numa academia, vou entrar, sabe? Projetos individuais, vou começar uma religião, vou começar a frequentar algum lugar, isso também é um projeto. Então é muito nessa linha de projetos em que você vai assumir e encarar, assumir e ir. Se até então você estava se enrolando, me matriculava e não ia, sabe aquela coisa de se enrolando assim? Agora não, agora você vai ir. Você vai se matricular e vai perceber que só matricular não resolve. Vai começar a bater a disciplina para ir. Então é nesse sentido, é você encarando as coisas como precisam ser encaradas, de frente. Carta 2, Finanças, Capricórnio. Capricórnio, Finanças, 2026, uma carta. Virou aqui, não vou aceitar de novo, porque são duas, né, umas mensagens e confirmando aqui, que já estava saindo antes. Finanças, uma carta, 2026, Capricórnio. Obrigada. Os pássaros. Lembra que estava vindo ali o dinheiro, o trevo
O trevo, ele significa oportunidades rápidas, oportunidades que vêm, que você precisa agarrar, que senão elas passam. Ou, tipo, pessoas que você vai conhecer também num evento determinado, ou algum concurso com data marcada, que se não for aquilo ali vai perder. Meio nessa ideia, tô mudando um senso aqui, que tá vindo todo no meu rosto. Então, é muito nesse ponto, assim. E aí, o que tem para você em finanças? Tem oportunidades que vão chegar para você de ganhos rápidos, em que você vai usufruir, vai fechar, vai vender, ou vai tratar, vai negociar, rapidinho, sabe? São bons momentos, assim, e você vai ficar faceiro. Os pássaros são bons momentos, são momentos alegres, são momentos felizes, que vai te permitir fazer uma viagem curta, vai te permitir fazer um bate-volta, vai te permitir ter se levar para jantar, sair para jantar com um pouco melhor, mais assiduidade, ou ir para um restaurante mais bacana, sabe? Uma viagem mais bacana. Então é nesse sentido. As finanças de 2026 para você vai permitir com que você faça essas viagens curtas e com pequenos prazeres, e é através do seu trabalho mesmo, através do seu conhecimento. E ó, atrás do conhecimento aqui, você bem líder, você bem com o chicote na mão ali, decidindo, e embaixo as oportunidades, né, que é o trevo que aquela hora que tinha caído já, mostrando novamente que são as oportunidades rápidas para você aproveitar. E aí vai muito de você, o que você vai fazer, porque os pássaros também, no sentido do dinheiro, é aquela coisa de entrou um X, e aí você gasta o X. Se entrou 2X, você pega e gasta os 2X. Papagaio. Então é nesse sentido, né? Os pássaros passam rápido, eles vêm e vão, quando vê já foi. Então é com esse olhar também para você olhar o dinheiro para decidir, sabe? Se você é o perfil que prefere ter mais segurança, guarda, investe numa outra coisa, não precisa gastar o X, gastar todo o X, 2X que eu tava falando, não, sabe? Dá uma olhada nesse sentido, para não ficar tão passou. Ok. Casa 3, Capricórnio, amigos, amizades. Uma carta. Capricórnio, casa 3, amigos, relações. Caiu, não caiu. Uma carta, Capricórnio, amizades, amigos, 2026. Obrigada. Você. Sinto você tendo uma espécie de... Não chega a ser decepção, mas tipo um mini estresse, um desgaste, sabe? Alguma coisa pequena, boba, por algo que deixou de ser dito, por algo que foi afastado, por algo que não aconteceu. Então tem essa energia também, e também a outra energia é na relação de amizade, é você muito aberta, muito receptiva também para novas amizades, novas situações. Embora tenha acontecido isso, o que eu sinto mais forte é isso, é essa... Foi como eu falei, não é decepção. Ok, vamos ver. Talvez seja alguém importante para você, com que você vai ter algum conflito, algum estresse. Porque foi como eu falei antes, acho que eu cheguei a falar, né? Que o rato não chega a ser algo que se rompe. Ele é um desgaste, ele é um estressezinho, ele é uma drenagem de energia, um afastamento temporário. Né? Se for alguma coisa nesse sentido, é temporário para a maioria das pessoas aqui. Pode ser até um amigo, não, mas aqui é minha vida é amizade. Não é para ser relacionamento. Ok. Bora lá. A energia de... Não seja pego de surpresa. Não carregue essa mágoa, né? Não carregue essa mágoa. Limpe, lembra? Tá bom. Uma carta na casa 4, Capricórnio, amigos. Não? Uma casa na casa 4, família. Família.
Capricórnio, 2026. Compromissos. Alguma questão familiar que vai te deixar mais segura, vai te deixar mais estável, mais firme. Alguma conexão, alguma coisa na família vai acontecer que vai te dar mais gás, vai te deixar mais motivado. Pode ser muito uma dedicação, você mais dedicado para a família, você mais dedicada para a família. Essa carta aqui no tarô, ela é o As de Paus. O As de Paus é aquela semente, é uma motivação, além de ser guiado pela espiritualidade, é aquele entusiasmo de algo inicial que se inicia, sabe? Aquela, que legal, que legal. Então eu sinto você com a sua família iniciando alguma coisa juntos, fazendo alguma coisa juntos, ou decidindo, vamos começar agora, a gente precisa ficar mais junto, então vamos começar a jantar junto, toda terça não sei o quê, toda sexta não sei o quê, vamos fazer todo sábado o almoço, sabe? Alguma coisa de aproximação, em que há um sim mútuo dos envolvidos nesse grupo, independente do tamanho que ele seja, para se dedicarem, para ficarem mais unidos, para ficarem mais entrelaçados. Ok. Só um pouquinho, pessoal, vou ter que ligar o ar aqui. Deu? Vento ligado. Então é você e a sua família fazendo novos movimentos para ficarem mais tempo juntos, tendo mais tempo de qualidade. Ok, agora 1, 2, 3, 4, casa 5, os prazeres, prazeres para Capricórnio 2026. Por favor, uma carta. Capricórnio, prazeres, por favor. Casa 5, uma carta. Obrigada. Você mais isolado, sendo mais seletiva ou seletivo, você decidindo mais onde vai frequentar, o que vai fazer, o ambiente que você vai estar, para quem você vai trocar energia, trocar a sua companhia, né? Aceitar a companhia, assim como disponibilizar a sua. Então, em 2026, você vai estar mais seletivo, se isolando um pouco, mais afastado. E é um isolamento consciente. Pode ser motivado por essa questão que houve aqui, lembra dos ratos, uma espécie de tristeza, de decepção, de engoliu algo que não foi dito, enfim, lembra aqui dessa energia? Pode ser muito nesse sentido. E aí você decide se isolar. Só que é o isolamento, como eu falei, consciente, de uma forma que você vai se isolar para resolver questões internas, buscar uma elevação interna, buscar um conhecimento interno, um entender a si mesmo e as questões que te acontecem de uma forma mais interna, mais mergulhada em si, trocar de pele, tal qual a cobra, um renascimento. É bem isso, é você reavaliando para trocar de pele, para mudar as perspectivas. Eu falei isso no começo aqui, né, das perspectivas que foram modificadas, e isso faz com que o velho morra para você renascer. Então isso troca de pele. E aí, então é você sendo mais seletiva, inclusive e principalmente no lazer, no que você decide fazer. Pode ser um dos motivadores também, alguma questão que fez com que você percebesse que a família para você é valiosa e decidisse se aproximar. Ok. Viu a troca de pele aqui da cobra? É uma busca que você vai fazer, mergulhada em si, e muito autoconhecimento, muita informação, seja o que for, né? Se for terapia, se for livros que você vai ler, se for
alguma espécie de medicina curativa que você vai frequentar, ir, conhecer, seja como for, tem essa energia aqui. Ok. Uma carta para 1, 2, 3, 4, 5, casa 6, profissão. Profissão, Capricórnio, 2026. Casa 6, uma carta, por favor. Casa 6, profissão, Capricórnio. Obrigada. Algo chega ao fim. Alguma coisa será finalizada na área profissional. Pode ser o trabalho que você atua hoje, que você está hoje? Sim, pode ser. Pode ser tanto a empresa com que você está, nesse vínculo, assim como pode ser a área com que você atua. Então, na leitura coletiva. Mas seja como for, é renascimento também. Porque, lembra assim, ó, uma porta se fecha, uma nova se abre. O antigo eu falece, o novo eu vir. Né? Então, assim, a vida está sempre nos colocando nesse movimento, nessas situações que a gente vai acabar sempre meio que vivenciando. Amizade, relacionamento, busca de saúde, escolhas assim, nesse sentido. O trabalho. Né? Então, em 2026, na carreira, na parte da profissão, algo se encerra. Que aí pode ser, como eu falei, ou é a empresa em si, ou o serviço que você presta, ou a carreira que você está, a área que você está. Mas seja como for, é algo que é bom para você. Você meio que, se você não estava com as rédeas na mão ainda do controle, nesse sentido de, entre aspas, controle, você começa a ficar. Você vai ser direcionada com essa finalização, mas perceba que mesmo aqui com a finalização, com algo que falece, algo que você vai, algo que termina, há um caminho por trás lá, que lá tem a luz. Então tem esse processo aqui, dessa escadaria que você está indo para um caminho que não necessariamente você sabe onde vai dar, é uma parte que dá uma... E agora? O que será que vai acontecer? Mas confia. Se encerra para vir algo melhor para você. Lembra que tá a carta do ano para você essa aqui? Então confia. Ok. Uma carta agora na casa 7 para contratos. Contratos. Seria casamentos também, né? Mas leitura coletiva, um monte de contratos. E o que sair me reverbera. Casa 7, contratos. Capricórnio, por favor, uma carta. Uma só. Capricórnio, 2026, contratos, casa 7, uma carta. Homem. Você viu aqui que agora eu fui pedir, por mais que estivesse já acontecendo, deu uma, depois na próxima que vem a carta, ela deu uma segurada e o que eu senti foi, por isso que eu falei isso daqui da escada. Quando você estiver nesse processo aqui, ó, por mais que você entre em algum questionamento do tipo, e agora? Qual caminho eu vou tomar? Qual a melhor decisão? O que eu devo fazer? Por mais que, obviamente, seja positivo você se questionar nesse sentido, não entre numa linha de medo, não entre numa linha do pânico, do desespero, do não sei o que fazer, porque aqui o que está pedindo para você na carta de projetos, de contratos, aliás, desculpa. Atitude, ir atrás, ser mais determinado nesse sentido do urso aqui, ir mais para frente de uma forma mais estratégica, de uma forma mais líder. Sabe a diferença entre chefe e líder, aquela coisa? É meio que nessa pegada aqui. Sabe, por mais que tudo que foi falado aqui em relação a isso na carta 1 da casa 1 da energia do projeto, mantenha-se. Mas esse complemento é em relação ao seu comportamento para ter concretizações, para ter esses ganhos materiais, para ter esses planos sendo concretizados de uma maneira mais fácil.
energia de atitude, de vou botar o pé na porta, vou ir atrás, vou fazer diferente, vou olhar o que eu tenho aqui, qual é a execução que eu preciso fazer, qual o comportamento que eu preciso ter, o caminho que eu preciso ir, e vou ir atrás disso aqui. Não vou ficar só na ideia, não vou ficar só num plano, não vou ficar só no meu papel. Eu vou fazer, vou executar essa ideia, vou ir atrás disso. Então, pede isso para você, uma atitude. E é o fogo, né? O elemento dessa carta é o fogo. É muita energia ariana, muita energia do ímpeto, eu vou lá e vou resolver, tá na porta isso aqui. Ok. Para algumas pessoas, pode ser você. Lembra que tinha uma transformação, alguma mudança na carreira, aqui na profissão? Nesse novo lugar, você pode conhecer alguém. Olha o que tá. Oi? Novidade. Eita! Olha o que tá no fundo aqui. Coração, navio, divinamente guiado, ou destino, né? Chega um momento. Vitória após um fardo pesado, novidade, algo novo, momento de colheita, digamos assim, nessa energia aqui. Então, esse comportamento que você vai começar a ter, essa nova atitude, vai te levar para um outro ponto de vida em que você vai ficar muito feliz e satisfeito consigo mesmo. Vai te suprir de certas maneiras, assim, que você vai conseguir juntar um profissional com esse sentimento de que legal, estou fazendo isso aqui. E também pode, para algum outro grupo aqui, abrir a possibilidade de conhecer alguém nessa pessoa do ambiente de trabalho. Não que necessariamente vá rolar algum romance, embora tenha o coração aqui, mas pode ser simplesmente uma afinidade muito forte. Sabe, alguma coisa do tipo, olha, a pessoa com que eu vou trabalhar agora, a pessoa com que eu tô, meu chefe, meu líder, ou eu dele, ou a pessoa que tá, meu sócio, ou quem tá comigo ali, muito boa. No sentido de me sentir conectado, tá tendo uma troca equilibrada. Ok. O que tá no oculto para Capricórnio que elas precisam saber? O que tá no oculto para Capricórnio? No oculto, casa 8, 26, uma carta. Obrigada. Traições, mentiras, falsidades. E não chega a ser inflexibilidade, mas uma espécie de, uma pequena, não foi grande como foi de Virgem, mas uma espécie de resistência, essa é a palavra, resistência a romper com certas crenças, a fazer certas curas. É como se você entendesse a informação, a ideia que tem por trás dela, o conceito, mas não conseguisse trazer aquilo para o seu interno, para poder ter essa cura de fato, sabe? Tendo esse entendimento. É como se você percebesse a situação de uma outra pessoa com os óculos sem a emoção. Mas se você coloca na mesma vivência para você, você carrega ela de emoção e acaba carregando isso com você. Então é nesse sentido que eu estou sentindo também aqui o oculto. O oculto é uma rigidez de resistência a modificar a si mesmo. Mesmo que você, sabe aquela coisa, tô aberta, tô indo atrás, tô indo buscando informação, tô buscando conhecimento, tô disposta a ser guiada para isso, mas quando exige um comportamento que eu preciso ter, uma atitude que eu preciso ter, eu ainda tenho uma certa resistência, porque emocionalmente ainda não atingiu aquela camada para estar curada a ponto da ação se manifestar. Então é nesse sentido, resistência à autocura, em resumo. Ok. Casa 9 para Capricórnio,
espiritualidade. Uma carta que represente espiritualidade para ela, 2026, o que tem? Obrigada. Tem proteção? Tem. Mas também tem, como eu estava falando aqui, a rigidez em clarear as ideias, a rigidez em enxergar que as coisas podem ser diferentes. Então é como se você tivesse muito, embora, como eu falei, embora busque conhecimento, busque frequentar, esteja aberto a isso, é como se você me lembra muito a carta do Osho, aquela rigidez do controle que você controla tanto que, sabe, que você curva, que você fecha assim, ó. E esse se fechar não se abre para a vida, que a vida é a energia de receber, é a energia de abertura, de permitir ir e vir, do fluxo. E é isso, então, a parte espiritual. Assim, você com essa dificuldade para enxergar. É como se você não quisesse ver, mas você vai. É tipo a carcaça dura, sabe? Vai ter que ficar batendo até aprender, mas vai. Ok, tô cuidando da vela que ela tá acabando para acender a outra aqui. Seja como for, o que tem para você de desafio nesse sentido aqui que eu tô sentindo? É isso. É essa permitir... não é acreditar, mas de certa forma é a energia que precisa ter a carta do louco, sabe? Aquela de acreditar que o chão vem, mesmo que não precise dar o passo ali, né? Aquela coisa espiritualmente eles colocam o chão, mas quem tem que dar o passo é a gente. E no quesito a gente, é a energia do louco. A gente tem que dar o primeiro passo, que daí você coloca o chão. Mas não é que nesse sentido do tempo aqui tá diferente. É a questão que a ação, quando ela acontece, ela tem o seu tempo certo de acontecer. Mas aqui está pedindo para você não seja tão rígido, inclusive no sentido espiritual. É como se você, é isso, fechar, apertar, sentir um pum, né? Permita-se botar o potencial que você tem para fora que não está sendo colocado. Ok. Méritos de Capricórnio. Méritos para 2026. Uma carta, por favor. Méritos, uma carta, por favor. Capricórnio, uma só. Capricórnio 2026, méritos. Obrigada. Mensagens, informações, algo que chega, a carta. É se abrir para isso. Aqui tem muito uma energia racional. Você foi uma pessoa, né? Uma pessoa que passou por muitas batalhas, que carregou muita coisa. E a sua criança ficou lá recolhida, sabe? Ficou lá para trás, assim. É como se você passasse por situações difíceis e varresse para baixo do tapete e não quisesse olhar para naquele momento. Só que isso chega uma hora que precisa vir à tona, né? Lembra que eu falei aqui? Precisa vir à tona para ser curado, integrado e você conseguir fluir com mais leveza. Então, aqui nos méritos, você vai abrir um canal de comunicação para conseguir ter informações a respeito do que você precisa fazer. Anote as coisas que você intuir, que você sentir, seus sonhos. Sabe, acordar e tomar nota, assim, só do sonho, do que você sonhou, mesmo que não tenha sentido nenhum no primeiro momento, mesmo que você não entenda o significado naquela hora. Só para você lembrar depois, porque muitas vezes acontece que durante o dia a gente vai, eu sonhei com aquilo, vivencia alguma coisa, sabe? E lembra do sonho que teve. Então, vai tomando nota para você chegar no final do mês, assim, pega e dá uma olhada no que eu vi no mês, o que eu sonhei no mês, e dá uma olhada. E ver o que vai fazer sentido, o que vai ter, se tem alguma informação que você até então não tinha passado o olho observado.
Tem um outro grupo aqui que durante a noite, quando for dormir, vocês tem alguém fazendo oração de São Miguel, Arcanjo Miguel, sabe? Aproveite esse momento, se não você estiver fazendo, é uma sugestão. Aproveite esse momento e peça também orientação. Vamos ver o que vai sair nos conselhos ali. Mas peça também orientação para você se permitir se abrir. Lembra que tinha luz ali por baixo da clareza que você não estava querendo enxergar, ou de certa forma tendo uma resistência com isso? Se permitir se abrir do que você precisa fazer. Se coloque num papel, nesse momento da oração que eu estava falando, se coloque num papel de eu quero avançar, eu quero melhorar, eu quero me curar. O que eu preciso fazer? Faça perguntas, estimule perguntas para você receber mensagens, para você receber respostas, para você receber intuições, sonhos, conversas. Muita dessas mensagens aqui que elas podem chegar, elas não necessariamente vão chegar, como eu falei, pelos sonhos, ou por intuição, ou por algo assim. Pode ser numa música que você está vendo, em algum filme que você está assistindo, e daí de repente tem alguma resposta ali. Pode ser em conversa que você está ali no seu trabalho, alguma coisa, daí alguém fala lá e vem para você, e você tem aquele, sabe? Aquela união das questões. Então se abra nesse sentido para perceber a sincronicidade, para perceber as informações, para perceber o universo te direcionando, conversando contigo. E aí o que me chamou a atenção quando eu estava aqui na mesa? Que me chamaram a atenção. Na montagem da mandala aqui, fica a carta central, que no caso do Capricórnio foi essa âncora, né, aqui, e depois a montagem ela é em antirrelógio, é em anti-horário, antirrelógio, é em antirrelógio, aí vai pro outro lado. E aí aqui na montagem, tá bem assim, ó, o caixão com a cobra em cima, do lado do caixão, né, e do lado da cobra, assim. E aí quando eu tava falando pra você, me veio isso aqui, ó, a confirmação de que tem também um outro comportamento aqui, tá? Não é apego, mas poderia se encaixar. Mas também é essa resistência, dificuldade, isso de agarrar as coisas meio que no controle, não querer que elas se modifiquem tanto, que pode ser essa força meio impositora, que também é aqui, né? De encerramento de ciclos. Então eu vou reforçar. Quando isso aqui acontecer, e se acontecer, de um jeito que seja interrompido, não fique tanto tempo remoendo aqui e não tendo atitudes que você precisa ter. Para você desapegar de uma forma mais rápida e não carregando o seu emocional, o seu mental com tinha que ser assim. As coisas deveriam ser desta forma. Sabe, com essa... Eu tô sentindo muito forte isso. De controle, de tinha que ser assim. E você, brabo ou braba, mas estressada porque não foi do jeito que você queria. E aí tá pedindo para você aqui. Fique leve. Fique leve. Busque essa leveza, busque esse equilíbrio, busque essa leveza emocional através do autoconhecimento e realmente se permitindo abandonar os ciclos de uma forma mais rápida, não de uma forma que você precisa ficar repetindo de diferentes formas, do mesmo jeito, mas só modificando algumas pessoas, modificando algumas situações assim, sabe? Ok. Agora, imagem social. Como as pessoas se enxergam? Não. Como as pessoas vão te enxergar em 2026? Como as pessoas vão enxergar Capricórnio em 2026? Uma carta, por favor. Imagem social.
Uma carta, imagem social para Capricórnio 2026. Imagem social, Capricórnio. Lírios virou aqui. Te enxergam como uma pessoa divertida, uma pessoa iluminada, uma pessoa querida, uma pessoa que faz as pessoas sorrirem, uma pessoa que as pessoas podem confiar, uma pessoa, alguém que as pessoas se sentem seguras com você, o que é bem diferente da energia que eu senti aqui, de você com essa energia da decepção com o outro. Você se entrega de uma forma em que as pessoas podem confiar em ti, no caso, confiar em ti, ficar segura contigo, elas sentem que você vem para agregar, para você, que você é verdadeira com elas, você as deixa alegre, você compartilha e quando estão juntos gera bons momentos. Diferente daqui, né? Diferente dessa imagem. Pode ser o seu aspecto de controle que aqui vem à tona. E aí, na parte de trabalho, você é um pouco mais estressada do que na sua convivência com amigos, com amizades. Mas, de certa forma, deixa eu acender outra vela, de certa forma, é assim que as pessoas te enxergam. Alegre, que traz bons momentos, tal qual os lírios. Deixa eu ver. Ok. Oculto denso para Capricórnio. O que tem de oculto denso? Tipo inimigo, energia ruim, coisa assim. Gente, veja algo. Vamos ver. Oculto denso, Capricórnio. 2026. Uma carta, por favor. Oculto denso, Capricórnio. 2026. Obrigada. Tem o que eu falei ali. De certa forma, é você se doando, se compartilhando. Você agindo de uma forma... em resumo, é você agindo de uma forma bacana. Mas nesse meio do povo aí tem gente que não é bacana, sabe? Não tem o mesmo comportamento que você tem. Não te entrega ali como eu botei aquela hora o sol ali, as coisas assim, né, velho? Então é isso. Por isso que saiu aquela hora também das traições. Fique mais atenta a quem realmente te agrega, a quem você pode compartilhar verdadeiramente essas questões. Quem gosta de verdade de você, quem torce por você, quem você precisa cortar, quem você não precisa permitir mais se aproximar de você, que está te roubando a tua sorte. Lembra que falam que está te roubando a tua sorte? É que inveja. Por mais que você possa falar, mas vai me invejar, as pessoas têm inveja, né? Então, esse não é o ponto. O ponto é, a energia da inveja, tem gente que tem uma energia tão densa, tão pesada, tão chechelenta, e o que a inveja dela é tão enorme pela falta de capacidade de enxergar que a si mesmo poderia ter esse potencial que ela está enxergando no outro, mas ela não enxerga, né? Então ela só enxerga o que o outro está tendo. E esse poder disso é tão forte que, sim, energeticamente pode atrapalhar. Pode vir de uma forma que você fique acordando durante a noite, que você não consiga dormir, que você fique ansiosa, que você pense nessa pessoa, que ela venha na sua mente, sabe? Pode acontecer assim também. E assim como pode vir esse, entre aspas, ataque psíquico, pode também parte. Se tem isso,
Que dirá no outro aspecto de trancar sua sorte. Que eu falei brincando, mas não é a maneira de se comunicar aqui, sabe? Então no oculto denso tem você confiando em quem não deve, você compartilhando com quem não deve, com quem não precisa. Você se doando também, Virgem também está nesse posicionamento de se doando demais para outras pessoas e tirando um pouco o olhar de si. Se é o seu caso, não faça isso, né? Como eu falei para a Virgem, a gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente primeiro, porque se a gente não tá bem, meu cabelo tá uma loucura aqui. Se a gente não tá bem, a gente não vai conseguir fazer com que o outro fique bem. Então essa é a questão. Bora para essa mandala do mês. Tô olhando o microfone porque tava carregando. Eu não quero que corte o áudio, que senão fica horrível para vocês. Eu tenho que gravar. A energia aumentou. Chama da vela tá enlouquecida. (2026) 2026, Capricórnio. Capricórnio, energia de janeiro de 2026, por favor, uma carta. Capricórnio, janeiro de 2026, uma carta, energia do mês. Veio colado, então não vou devolver, mas caiu aqui. Rompimento, cortes, né? Você com a foice de novo. Janeiro, Capricórnio, uma carta. Uma só. Uma só para Capricórnio, janeiro de 2026. Não. Obrigada. A mulher. Saiu na casa de amizades, né? Saiu também para você, mulher. Pegando a cachorrada. A sabedoria floresce no acolhimento. Então você já vai começar o ano. Por isso que eu já estava sentindo aquela mini decepção. Então você meio que já veio com isso, com essa energia, o que vai ser muito agora. Mas é janeiro você trazendo o olhar para si. Trazendo você se colocando como foco, como iniciando o seu momento de cura, para algumas pessoas, sim, iniciando essa jornada. Iniciando essa jornada de cura, a carta da mulher aqui no baralho cigano, nesse aqui, ela também é o As de Espadas. O As de Espadas é a clareza. É a clareza, é a verdade à tona. E a verdade à tona sobre você mesma, não é uma verdade vindo à tona, nesse caso aqui da carta da mulher. É uma verdade vindo à tona sobre você. De você ter, lembra do anterior ali? Para você ter entendimento amplificado ou maior, aprofundado sobre você. E para muitos aqui está relacionado a alguma cura. Alguma cura que precisa fazer. Tem gente que foi criada afastada do pai. Ok. Fevereiro de 2026, Capricórnio. Uma carta, por favor. Capricórnio, fevereiro.
Obrigada. Casa. Segurança. O lar é abrigo quando cuidado com amor. Pode ser que já seja em fevereiro que você decida. Em janeiro, quando você começa essa conscientização, a cura, lembra que tinha a cura, a criança ali no fundo? Em janeiro, então, quando você começa esse processo de curar a si, né? De olhar para si, de trazer esse olhar para você, o caminho provável, tá? É que você perceba o que eu falei lá antes ali, de você percebendo que família é valiosa, que família é importante, se você tem filhos ou se você é de uma família com os pais aqui, sabe, ou que você tem aqui os filhos para baixo, na categoria da árvore genealógica, eu tô pensando aqui. Em fevereiro, você pensa, vou ter mais momentos gostosos com a minha família, vou começar a almoçar lá, lembra que eu falei? Almoçar, churrasco, vou me dedicar, vou ter esse comportamento, vou fazer este movimento de união, de ter momentos que me proporcionem mais familiar, amorosos. Ok. Março. Capricórnio 2026. Março. Uma carta. Obrigada. Estresse. Pequenos desgastes. Os ratos. O pequeno desgaste corrói. Cuide do detalhe. Isso não vai dar pra ver. Algum estresse, alguma informação que vem. Lembra que antes tinha saído ali de estresse também em relacionamento, coisas assim? Pode ser algum contrato que termina, algum relacionamento para muitos que termina, que chega ao fim. Mas seja como for, aprenda a finalizar, porque tem coisa boa vindo aqui. Tem essa situação que você vai, é o seu momento de destino, de frequência, de dar tchau para aquilo, para se abrir para o novo que está vindo. Então é por isso também que pede para você ali não ficar tão rígida e tão apegada nesse momento aqui do tchau para o novo vir, não ficar tão e agora, e num sentido de perdida e estressada nesse momento de transição, de quando não se está com certeza de nada. Abril, Capricórnio 2026, uma carta, por favor. Uma carta para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, Capricórnio 2026. Abril. Obrigada. Conflitos, dúvidas, escolhas, você pensando o que deve ser feito, pode estar vindo aqui reverberando ainda, né? Pode ser que aconteça esse estresse ou essa situação aqui de rompimento, mais pro final do mês. Aí pegue março, esse estresse, esse conflito, esse cuidado um pouco mais com suas coisas, e aí vem essa nuvens para abril, março, abril, para abril. Esse conflito, essas dúvidas, é você pensando, você tendo o desgaste aqui, além do energético, é um bate-boca, é algo nesse sentido de verbal falado. É um conflito que acontece na fisicalidade, não é algo só inveja, como foi na outra questão ali, ou alguma coisa assim energética, é algo que acontece, é estresse. Pequenino e passageiro, mas um estresse. Tal qual as finanças ali, se não ficaram com o olho aberto. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Uma carta para maio. Não? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É. Então, março e abril. Eu falei maio, né? Vamos ver o que vem para maio agora, então. Uma carta para maio, por favor, Capricórnio. Uma carta para maio, por favor, janeiro, fevereiro, março, abril. Maio. Uma carta para maio, Capricórnio 2026, por favor. Quis cair, mas não veio cair, então botei de volta. Maio. Uma carta, Capricórnio. Muitos. Caiu a montanha. Ah, olha só, vou ter que pegar aqui, ó. Caiu a montanha e a introspecção.
Esse conflito pode ser interno, tá? Esse conflito pode ser quando você começa a colocar questões ali, lembra da criança aqui? Da outra carta que estava no fundo? Pode ser quando você começa a colocar outras questões para cima, para tratar, vindo à tona, que faz com que você fique com essa enuviada, com essa entre-eixo do caminho, né, das escadas. Aqui também se encaixa essa sensação de tenho informação, mas estou com esse comportamento. Lembra que eu falei lá? Tô com essa informação, mas não sei ainda como modificar isso aqui. Tá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, Capricórnio 2026. Uma carta, por favor. Obrigada. Agora sim. Bons momentos, momentos felizes, momentos de ganhos rápidos, de situações passageiras que vêm e vão, de viagens curtas. Mas que bom, depois do conflito aqui. Em maio, palavra que voa leve, alegra quem fala e quem escuta. É você tendo bons momentos e financeiramente também. Financeiramente ter aquela energia do trevo, aquela energia de ganho, de oportunidades que vêm rápido, sabe? Que vêm e vão, que vêm e vão. Junho, Capricórnio 2026. Junho, Capricórnio 2026. Obrigada. Dinheiro, fluxo, abundância. Em junho você começa a fluir de uma forma melhor. Em junho você começa a estar um pouco mais receptiva para poder se encaixar nessa energia do fluir aqui do universo. E também é dinheiro. Em junho também é dinheiro. Então, seja como for, lá para junho tem mais oportunidade de você aumentar os seus ganhos, de elevar o que você faz. Ou se você já foi no momento que você já saiu dessa empresa, ou desse projeto, ou desse contrato, finalizou, em junho tem uma oportunidade para você ter dinheiro, mais dinheiro, fluir com mais prosperidade, com mais abundância, mais bonança. E você vai conhecer pessoas também que vão te proporcionar esses contratos, ou conhecer essas pessoas, ou vender o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço em novos locais, em locais que você vai estar inserido. Pode ser inclusive dessa relação, tá? Que vem aqui no mês anterior, em abril, junho, maio, né? Que vem então aqui, os pássaros. Pode ser até motivado por esses bons momentos, bons contatos, que daí você entra num outro fluxo e aí acaba conhecendo outras pessoas que dão a oportunidade de te colocar à frente de novos projetos. Julho, Capricórnio 2026. Ou trabalhos, né? O que for. Julho 2026, Capricórnio. Uma carta. Obrigada. Uma carta. O recado chega no tempo certo, nem antes, nem depois. Inclusive em questões de curas, quando elas acontecem, elas também acontecem no momento certo. Os cortes, nossos entendimentos, corte de ideia de que você carregava, de feridas emocionais, de bagagem, até isso, essas curas, essas botar para fora, essa introspecção consciente, ao mesmo tempo não consciente, mas muito estimulado pelo nosso inconsciente, que é a nossa psique, que é a nossa alma, nos direcionando para aquele momento, nos dizendo que agora você está preparada para encarar esta verdade, você tem a maturidade e o entendimento suficiente para encarar esta verdade. E aí vem para você mais informações. Lembra aqui que também tinha saído a carta? Esta carta aqui também é a carta no baralho cigano, repetindo as mensagens. Então, é muito possível que a partir do momento que em junho você se abre mais para receber do universo, em julho você comece então a ter as informações, os sonhos. Lembra que eu falei ali antes para você anotar e tal, intuições, sincronicidades acontecendo? Em julho isso começa a acontecer de uma forma mais visível para você, de uma forma mais escancarada para você. Ok? Agosto, Capricórnio 2026.
Lembra que eu falei ali antes da cura? Que para algumas pessoas aqui elas tinham sido criadas fora, afastadas do pai biológico, mas tinha, logo atrás ali tinha raposa, eu não comentei que foi criada, alguém teve um padrasto, teve uma figura paterna dentro de casa, embora não tenha sido o biológico. Agora, enquanto eu estava falando aqui para você sobre essa cura, sobre essa informação, sobre esse fluir, sobre as mensagens que chegam, a cura que você vai entrar no processo, estava tocando aqui, meu telefone estava tocando, era meu pai ligando. Então é muito provável que para alguém da Capricórnio aqui seja isso, seja uma cura de alguma ferida paterna. E cura de ferida paterna, quando a gente cura, independente da sua ferida, ela também impacta no fluir, ela impacta no dinheiro, ela impacta nesse recebimento. Que pode ser também por isso que você necessite, na parte de projetos, de ter atitude, de ter um outro comportamento que talvez até então você não tenha sido influenciada a ter. Muito provável você não cresceu tendo incentivo para confiar em si mesma. É como se as pessoas ao teu redor não apoiassem uma capacidade que você tem. Então ok, é isso. Vai te aproximar, seja o que for, esse momento, peixe aqui em cima. Esse fluir vai te trazer mais, vai te abrir para a prosperidade, vai te abrir para atrair as boas sortes que você vai ter. Ok. Junho, julho, agosto. Agosto, Capricórnio 2026, por favor, uma carta. Não, muito só que caiu aqui. Traição e cobra. Traição e cobra. Traição e chave. Agosto 2026, Capricórnio, uma carta. Eu vou ter que pegar, peraí. Tive que pegar porque caíram 3. Não vou considerar, mas caíram 3 ali. Né? Não ia deixar de fora, né? Porque esse baralho já tem 36 e aqui já foram 6, 7. Junho, vamos uma carta agora para agosto, Capricórnio 2026, por favor. Uma carta, agosto, Capricórnio. Obrigada. Cortes. Em agosto você começa a meter a faca. Depois daquele processo de cura, alguns entendimentos vindo à tona, você define os limites mais claramente. E aí, então, começa a se afastar do que não precisa, a evitar situações desnecessárias, a se retirar de situações que você não quer, sabe? Que não precisa estar porque que tem que estar. Então, é você sendo mais seletiva, não indo para todo o jardim, sendo mais seletiva, limitando, dizendo mais não, nesse sentido de vou fazer o que eu tiver a fim de fazer. Se eu precisar ficar, ou se eu tiver a fim de ficar em casa sozinha, ficarei, sabe? Nesse ponto, assim. Tá. Olha a frase da foice aqui. Tem aqui embaixo, tem a frasezinha, ó. Cortar o excesso traz descanso à alma. Então é nessa pegada que você vai estar aqui. Depois que venha. Mas é aquilo, né? Curar não é. Ai, que linda, curada. Não, querida, tem um bom processo até chegar nessa fase. Tem um bom processo até ficar curada. Então é muito possível que seja disso. Você cansada, você tendo esse processo que teve aqui anteriormente aqui da cura, no mês passado, em julho, em agosto você vê que, sabe, não vou me permitir esse processo, vou me permitir me curar e me respeitar de não querer estar presente em todos os eventos, em todas as reuniões, em todas as situações. Nas que eu puder me afastar, me afastarei. E nas que eu quiser ir, irei. É bem assim que eu tô sentindo. Ok. No sentido, para você, né? Não eu estou sentindo isso, mas estou sentindo essa energia de Capricórnio, nesse comportamento. Junho, julho, agosto, setembro. Setembro para Capricórnio. Setembro para Capricórnio. Vem um outro ponto aqui para falar de janeiro. E janeiro também é o mês que você faz aniversário, né? O mês de Capricórnio também é. Então faz também muito sentido que você esteja
pensando mais sobre si, refletindo mais. Sabe aquela coisa, chegando no final do ano, as pessoas têm o hábito de, vou rever tudo que eu fiz, para rever o que eu quero conquistar, para fazer minha listinha do que eu vou conquistar em 2026. Aí quando chega o aniversário, algumas pessoas também têm esse comportamento de, deixa eu me olhar, deixa eu ver o que aconteceu, o que aconteceu durante o ano, o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu preciso melhorar. Então, tem isso também, né? Você ali centrado no seu mês. Setembro, Capricórnio, uma carta, por favor. Ah, não, duas. Ok, devolver. E a raposa do quê? Setembro, uma carta, por favor. Obrigada. Confirmando. Em setembro, alguma coisa, seus planos, os desejos, a chave aqui também, ela é 8 de ouros. Então, é você se dedicando no sentido físico, de dinheiro monetário vindo para você, você tendo ganhos através do seu conhecimento, do seu trabalho. E aqui tendo respostas, ó. A chave, a resposta está mais perto do que imagina. Geralmente ela está interna, né? Está dentro da gente mesmo. E aí, em setembro é você tendo... Lembra lá a carta de energia do ano, que era você manifestando mais rápido? Então, como você está vindo nesse processo de estresse, situações, conflitos, dúvidas, e aí eu começo a me encaixar no fluir, começo a fazer uma cura aqui, definição de limite, e aí é que eu entro num estágio que eu começo a ter, então, aquela energia que eu comentei ali, da energia da manifestação mais acelerada. Uma carta para outubro, por favor, para Capricórnio. Outubro, Capricórnio, por favor, uma carta. Obrigada. Profundamente, e tá bem em cima da torre que tá na mandala de baixo. Aqui em setembro, outubro que você começa essa conexão maior e melhor ali. Vai ser como se fosse um meio do ano, meio 6 primeiros meses, meio pegado, meio ai, né? Mas vamos levando, tem momentos bons, obviamente, mas né? Assim, e aí então depois flui melhor. E lá em outubro é você profundamente, alguma cura muito, muito profunda que vem de novo à tona. Só que agora que você vai começar a perceber no externo. Agora você vai sentir a aplicação disso. Lembra que eu falei antes lá, que era como se você entendesse sobre o conceito da cura, sobre, ok, eu entendi que eu tenho essa ferida, eu entendi que eu estou carregando isso, eu entendi que eu tenho essa perspectiva de relação sobre mim mesmo, mas eu ainda não consegui modificar meu comportamento porque eu ainda estou atraindo as mesmas situações com os mesmos resultados. E aí, então, aqui, em outubro, você percebe alguma situação que você vai vivenciar e você vai, eu reagi diferente, eu agi diferente, eu tive uma resposta para isso que eu agiria de um outro jeito diferente do que foi. Então é quando você se dá conta de que a cura está acontecendo, estou em processo. A frase que está aqui, né? Todo ciclo tem sua beleza, respeite o seu. Tanto respeite o seu, de respeite a sua beleza, tanto respeite o seu ciclo. Novembro, Capricórnio, uma carta, por favor. Né? Vitórias. Vem no processo de cura, vem no processo de curas profundas, e em novembro vem vitórias. Essa vitória, continua voando por aqui. Essa vitória, a carta da vitória no baralho cigano, ela tem um significado que é muito assim de vitória por mérito. Vitória porque você teve a atitude, lá atrás, lembra? Porque você teve a atitude, teve o comprometimento, teve a dedicação, teve o conhecimento, teve a habilidade, teve a técnica, né? A astúcia da raposa, a energia,
teve todos esses comportamentos, você foi atrás, e aí tem a vitória. Aí tem a vitória merecidamente. O peso é cruz, mas também é caminho de fé. A frase da carta aqui da cruz. Então, é isso. Lembra que eu falei aqui que você começa a perceber movimentos diferentes, resultados diferentes do seu próprio comportamento? Em novembro vem alguma vitória para fora, assim, no externo. Alguma concretização que você estava querendo. Dezembro, Capricórnio 2026, uma carta. Dezembro, rodopiou e não veio. Trevo, ó, quis vir e não rodopiou e voltou pro baralho. Deu, não sei se pegou aí. Dezembro, Capricórnio, uma carta. Chama da vela enlouquecida. Dezembro, uma carta. Capricórnio. Obrigada. Caminhos, escolhas, decisões. E também, olha aqui. Olha aqui. Não venha. O virginiano também acabou com a mesma energia que ele tinha iniciado. Então, cuidado para no seu processo você não trancar ele de uma forma que você fique tão rígida e não se permita entrar nessa fluidez, porque tem esse processo de cura para você. Seja o capricorniano ou a capricorniana que vai aproveitar a energia que está disponível, vai aproveitar e se ir com ela para fluir melhor, para expandir, para parar de romper os ciclos, para não acabar com a mesma energia que você começou. E por mais que possa acabar com a mesma energia no sentido de... Eu vou mostrar aqui. E por mais que possa acabar na mesma energia que você começou, no sentido de... Estou com a mesma energia no sentido de dúvidas e pensando em projetos, mas não necessariamente que seja o mesmo projeto, a mesma dúvida. Aí ok, mas agora você acaba o ano pensando, será que eu compro essa pedra preta aqui? Aí lá no final do ano, será que eu compro essa pedra preta aqui? Aí é bucha, né? Aí é bucha. Então, permita-se, não lembra ali na rigidez ali da cura, do processo? Permita-se abrir, permita-se, escolha. Quando você tem um caminho, você tem escolha. Quando você tem escolha, você tem decisão. Quando você tem escolha de decisão, a gente geralmente pensa nas consequências. Então, quando você tem tudo isso à frente, a gente avalia bem, principalmente, que nessa carta aqui, para algum grupo, vem na energia de Rainha de Ouros. E a energia de Ouros também, né? Mas da Rainha de Ouros, a energia de Rainha de Ouros, ela é uma energia completamente independente. Ela é uma mulher, ou né, uma energia de manifestação, que entra lá na primeira do Confirma, lembra? Ela entra numa energia de manifestação de Rainha de Ouros, que ela é completamente independente financeiramente, independente emocionalmente, ela é dona da própria vida, ela é dona do que ela decide fazer, ela não fica em situações, relações ou experiências que não deem para ela o devido valor, que é o valor que ela entrega no mundo. Lembra ali? Os lírios, e na amizade, você tendo uma espécie de doação maior do que as pessoas até então te enxergam, porque saiu o jardim ali no culto denso, como se fosse um ambiente que não necessariamente todos te aprovem, ou aprovem não, todos torçam de verdade no coração puro por ti. Então é nesse ponto que também traz esse olhar. E seja como for, para um grupo aqui, você pode acabar, não acabe nesse mesmo momento, sabe? Olhe mais amorosamente para você, olha o que tem no fundo aqui. E depois vem o jardim ali, que é bem aquela carta ali. E o urso. Meu Deus, e a árvore, meu Deus do céu, ó. Não seja esse capricorniano que está alimentando tamanha rigidez, que está finalizando aqui dezembro com esta aqui. E no fundo do baralho do deck vem o que está lá no primeiro.
Você percebeu, né, aqui, né, a introspecção, a montanha, tem a parte do coração, a âncora, os jardins, o urso. Então, permita-se ser flexível para mudar, para não ficar agarrada no mesmo ciclo. Vamos pro oráculo, que já deu 1h15 para você, meu Deus do céu. Essa sim foi a mais longa, até então. Capricórnio. 3 conselhos, por favor, que vem para elas. Conselho de 2026 para Capricórnio. O que elas precisam saber? 3 cartas. Capricórnio 3. É como se você tivesse dificuldade de acessar os seus próprios sentimentos. Como se você não quisesse enxergar. Só que não enxergar vai te trazer muito mais dor do que enxergar. Durante a jornada da vida. 3 cartas. Obrigada. Espelho da alma. Mais 2, por favor, para Capricórnio. Conselho 2026. Mais 2, conselho, Capricórnio 2026. Reflexão. Reflexão. Mais uma, por favor, Capricórnio. Conselho. Obrigada. Coração compassivo. Aí. Vamos ver. Espelho da alma. 42. O espelho simboliza a autoconsciência e a oportunidade de ver com clareza sua verdadeira essência, suas qualidades e áreas que precisam de crescimento. Quando você se olha no espelho da vida, o que você vê? Perceba tanto as luzes quanto as sombras dentro de si. O espelho também reflete as projeções que fazemos sobre os outros. Às vezes, o que julgamos dos outros é um reflexo de algo que precisamos trabalhar em nós mesmos. Use essas reflexões para crescer e evoluir, transformando julgamentos em compreensão e empatia. Nem sempre é fácil nos olharmos com amor e ternura, mas é um exercício diário que deve ser incluído na sua evolução pessoal. Conselho. Olhe para dentro de si com honestidade e compaixão. Identifique áreas onde você precisa crescer e se desenvolver, mas também celebre suas conquistas e qualidades. Afirmação. Eu sou merecedor de amor, felicidade e sucesso. Reflexão. 78. Estou olhando o microfone, está ligado? Em meio à agitação do dia a dia, somos convidados a desacelerar, a respirar fundo e contemplar o que realmente importa. Em um mundo cheio de distrações e ruídos, é fácil se perder no ritmo frenético do dia a dia. Durante esta pausa, se permita ficar em silêncio, longe das distrações externas. Deixe seus pensamentos fluírem livremente e observe as emoções que surgem. Este é um tempo para se perguntar sobre o rumo da sua vida, sobre o que faz verdadeiramente feliz, sobre as pessoas do seu convívio e sobre as mudanças que você deseja fazer. Lembre-se de que a pausa não precisa ser longa ou extravagante. Mesmo alguns minutos de silêncio e reflexão podem ter um impacto significativo em sua clareza mental e bem-estar emocional. Conselho. Aproveite este momento para se reconectar consigo mesmo e com o que realmente importa. Reconectar consigo mesmo e com o que realmente importa. Afirmação. Respiro fundo e relaxo meu corpo e minha mente. Coração compassivo. 30. Aceitação é um ato de amor e compreensão que permite a você e outros viverem em harmonia e autenticidade.
Cada pessoa é única, com sua própria jornada e suas próprias experiências. Quando você aceita os outros sem julgamentos, abre espaço, de novo aqui falando sobre julgamentos, né? Quando você aceita os outros sem julgamentos, abre espaço para relacionamentos mais profundos e genuínos. Aceitar os outros não significa concordar com tudo, mas sim reconhecer e respeitar suas escolhas e caminhos de vida. Concentre-se em oferecer apoio e compreensão em vez de tentar moldar os outros à sua imagem. Lembre-se de que cada pessoa faz seu próprio caminho de crescimento e aprendizado. Permita viver sem julgamentos. Encha seu coração de compaixão e compreensão. Conselho: coloque-se no lugar dos outros e tente entender suas perspectivas e sentimentos. Lembre-se de que todos estão enfrentando suas próprias batalhas e desafios. Afirmação: eu acolho a diversidade e celebro a beleza das diferenças. É isso. É isso então que teve de leitura para você, Capricorniana. Eu espero que tenha feito sentido. Lembra de curtir? Se fez sentido para você, lembra de comentar aqui para saber que eu te ajudei de alguma forma. E é isso. Nos vemos até a próxima. Boa sorte, bom ano.